Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode criar um banner através do Adobe Photoshop. Eu utilizo aqui a versão CC. Se você utiliza versões anteriores ou mais avançadas, eu acredito que não tem problema nenhum. As técnicas que eu vou mostrar aqui você vai poder utilizar em qualquer versão. Vamos abrir aqui um documento novo. O tamanho do documento, a escolha do tamanho é importante de acordo com a mídia que você vai divulgar, né? Dependendo da mídia, cada mídia tem um tamanho diferente. Por exemplo, o Facebook, né? De acordo com cada objetivo de anúncio do Facebook, o tamanho da imagem recomendado é diferente. Então, por exemplo, no Instagram já é um outro tamanho, né? Então isso vai variar muito, tá? Então eu vou escolher aqui um tamanho qualquer, tá? Vamos personalizar o tamanho do documento, mas como eu falei, é importante você verificar qual o tamanho do documento adequado na mídia em que você vai divulgar o seu banner. Então vamos lá. No meu, eu gosto de trabalhar com centímetros. Vamos deixar aqui 15 centímetros de largura e 7 de altura, tá? Vai ser um retângulo. A resolução é sempre bom você escolher 300 aqui. Eu trabalho geralmente com 300, porque é em resolução alta. Também eu acredito que se você aqui exceder muito, né, colocar uma resolução muito alta, o seu documento vai ficar muito pesado. E muito baixo, se você colocar aqui 100 ou 70, o seu documento vai ficar sem resolução. E isso não tem como alterar depois. Então é importante aqui logo no início você escolher uma resolução boa. Como eu falei, eu trabalho com 300. Bom, aqui nas cores eu tenho aqui a escala, né, de cor. Bitmap, Grayscale, RGB, CMYK. As mais famosas, né, são o RGB e o CMYK. A grande diferença das duas é que o RGB é para trabalhos que serão visualizados somente na internet, online. Então, se você quer divulgar no Facebook, ou a sua capa do vídeo de YouTube, coisas desse tipo. Já o CMYK é para documentos impressos, quando você vai querer imprimir. Então essa é a grande diferença. Vamos trabalhar aqui com o RGB. Eu vou escolher 16 bits, que também o documento assim não fica tão pesado. Se você escolher 32, o seu documento já vai ficar um pouco mais pesado, ó. Então eu vou deixar aqui como 16. O background, que seria na verdade o fundo, né? Você pode escolher como cor branca, pode escolher a cor do seu background se você quiser colorido, ou então transparente. Vamos deixar aqui como branco tradicional e eu vou clicar em OK. Então o meu documento foi criado, eu vou tirar um pouco aqui o zoom para eu poder trabalhar melhor. Bom, então se você ainda não conhece muito do Photoshop, o Photoshop nós trabalhamos aqui por meio de layers, né? Através de layers. Então cada elemento que você vai inserir aqui na sua composição, no seu banner, vai ser inserido um layer diferente. Então, por exemplo, aqui é o fundo, que é o background, né? Quando ele tem aqui este cadeado, significa que ele está travado, você não pode fazer nada aqui no layer. Então eu vou tirar esse cadeado, se você clicar 2 vezes ele sai, ele vai pedir para nomear um layer, eu vou colocar aqui o fundo do banner. É sempre bom você nomear os layers para você depois se localizar melhor, tá? Então, fundo do banner, branco. Eu utilizo o background mesmo como fundo, tá? Eu tiro o cadeado e agora eu vou trabalhar aqui no fundo. Só que antes eu vou inserir o elemento, eu vou inserir a figura. Vamos aqui supor que eu queira fazer um banner de um boné. Então, para você inserir uma figura, desde que ela esteja salva, né, em algum lugar aí do seu computador, eu vou clicar aqui em Place. Vou inserir aqui esta imagem. E aqui você vai poder redimensionar ela. Então aqui, para você não distorcer o objeto, se eu não clicar aqui para fechar o cadeado, e se eu tentar remanejar aqui o tamanho pode ser distorcido, como você pode ver, ó. Então, para que isso não ocorra, é só clicar aqui no cadeado. Agora eu posso remanejar o tamanho sem problema nenhum, sem o meu elemento aqui, a minha figura ser distorcida. Então agora deste tamanho, eu acredito que está bom. Eu vou clicar em OK. Em OK não, né? Na seta. Aí ele vai pedir se você realmente quer inserir a figura. Eu vou colocar aqui inserir, place. Pronto, a figura foi inserida. Bom, então agora, como você pode ver, ele inseriu um novo layer, que é o layer equivalente aqui a esta figura que eu inseri. Este layer, quando ele contém um ícone, como está aqui no cantinho, significa que ele não está rasterizado. Então, para que você possa trabalhar e aplicar todas as funções do Photoshop, você tem que rasterizar este layer. Então é só clicar aqui no layer com o botão direito e aqui você vai clicar em rasterizar o layer.
Agora sim, ele está rasterizado, eu posso aplicar qualquer função, trabalhar com ele aqui direitinho, tá? Então agora vamos tirar o fundo, porque essa imagem ela veio com fundo branco. Vou mostrar aqui para você. Eu vou inserir aqui uma cor no fundo do banner, só para você visualizar o que eu estou falando. Vamos aqui em funções, color overlay. Eu vou inserir aqui um vermelho, depois eu vou mudar essa cor, mas é só para você visualizar, ó. A imagem do boné veio com fundo, né? Então eu vou dar um OK. Bom, então agora assim não está legal, né? Eu tenho que retirar este fundo aqui da imagem, tá? Como eu faço isso? É só vir aqui no layer do boné. Eu vou aqui, como eu falei, é sempre bom você nomear para você se localizar melhor. Então este é o layer do boné, né? Eu clicando aqui no olhinho eu posso ou ocultar ou deixar ele aqui exibido. Bom, então aqui, para eu tirar esse fundo, é sempre bom você trabalhar com imagens que tem o fundo assim, ó, ou branco, ou então um fundo de uma cor sólida. Por exemplo, pode até ser um fundo da cor vermelha, mas uma cor sólida. Se o fundo da sua imagem tiver muitas cores misturadas, você não vai conseguir utilizar essa ferramenta que eu vou mostrar agora, tá? Então a varinha mágica, você vai pegar aqui a varinha mágica e você vai clicar aqui para selecionar a cor branca do fundo. Então ele selecionou, como você pode ver. E agora eu vou apagar. Aqui você pode trabalhar também com a tolerância. De acordo com a tolerância, tá? Eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu diminuir essa tolerância. Vamos aqui botar a tolerância como 5. Eu vou voltar aqui, eu vou desselecionar. Para você desselecionar um item, ele está selecionado, né? É só apertar aqui o Ctrl D, tá? Ele deseleciona. Então se eu clicar agora na varinha mágica, com a tolerância baixa, ele não vai pegar tanto assim a cor branca. Ele vai pegar a cor branca, só que a tolerância está baixa. Então, ó, vou mostrar para você, ó, tá vendo? Ficou falhas. Algumas falhas aqui. Ele não selecionou todo o fundo branco. Então você tem que trabalhar aqui na tolerância, tá? Você vai ter que ir aqui ajustando a tolerância até ele pegar toda a cor do fundo. Então, por exemplo, vamos aqui ajustar para 10. Ó, ainda tem alguns pontos aqui, se você verificar, eu vou dar um zoom aqui, ó. Ele ainda não pegou esse ponto. Então eu vou aumentar aqui a tolerância da minha varinha mágica para 20. Vou clicar. Agora pegou tudo, tá vendo? Agora pegou tudo. Agora eu tenho que saber ajustar essa tolerância, porque também se eu, vamos dizer assim, extravasar aqui, se eu colocar aqui 70%, ele vai pegar áreas que vão se assemelhar ao branco. Por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui, ele vai começar a invadir a figura. Por exemplo, eu vou clicar aqui só para você ver. Tá vendo? Ele pegou aqui essa parte aqui que se assemelha também ao branco, quase um branco aqui, né? Então é por isso que você tem que saber trabalhar aqui na tolerância, tá? Deixa eu voltar. 20 estava uma tolerância legal. Bom, então agora eu já posso excluir o fundo, tá? O fundo está selecionado, é só aqui clicar em deletar. Pronto, tá? O fundo vai ser excluído. Então agora eu vou clicar aqui em deletar. E o fundo vai ser excluído. Bom, agora que eu deletei o fundo, é só você desselecionar aqui, porque ele está selecionado ainda com fundo, mesmo que ele foi deletado. Como eu falei, para você desselecionar uma imagem, Ctrl D, você desseleciona. Tá? Então pronto. Agora eu vou trabalhar, como eu falei, com fundo, né? Ainda não está legal, enfim. Eu vou colocar aqui um azul claro e eu vou fazer aqui uns efeitos legais. Um azul mais claro aqui, quase que um branco. Vou deixar aqui um azul bem claro. Ok? E agora eu vou trabalhar no fundo, tá? Como eu vou trabalhar com fundo? Agora eu vou inserir um layer, por meio aqui desta opção, eu vou inserir um layer em branco, este layer não tem nada, e é o layer que eu vou trabalhar, porque eu vou pintar este fundo, eu vou fazer aqui os efeitos, uns efeitos legais. Para você selecionar o layer de baixo, para que eu quero selecionar o layer de baixo? Para eu pintar somente o fundo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um fundo menor. Tá? Vou dar aqui um exemplo, eu vou diminuir esse fundo aqui, ó. Vou diminuir o fundo. Então, vamos supor que eu tenho um fundo menor. Vamos supor agora que eu queira pintar somente o fundo. Eu não quero pintar áreas fora do fundo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui agora um pincel, vamos pegar aqui o pincel. Deixa eu voltar aqui, vou pegar a ferramenta pincel, vou escolher uma cor. Eu vou escolher uma cor bem forte, só para você ver. Eu vou botar aqui a opacidade 100%, ou seja, a cor 100%, né? Ele vai riscar forte ali.
Eu geralmente trabalho com este pincel, tá? O pincel esfumaçado, porque ele é mais suave. Este pincel aqui, ele já não é esfumaçado, então não é legal trabalhar com ele. Eu prefiro pintar com pincel esfumaçado, tá? A pintura fica mais suave. Então agora eu vou mostrar pra você, ó. Tá vendo, ó? A imagem sai do fundo, ela vai atingir outras áreas. Então como eu faria para pintar somente o fundo? Então agora eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao que eu fiz. Eu aqui no layer de cima, eu vou clicar no layer de baixo. Vou clicar não, eu só vou posicionar o mouse aqui neste quadrado do layer de baixo. Vou segurar o Ctrl e vou dar um clique. Agora ele selecionou o layer de baixo. Eu estou no layer de cima com o layer de baixo selecionado. Então agora eu posso pintar à vontade. E o meu pincel não vai pintar outras áreas a não ser o fundo, a não ser essa parte selecionada. Não vai escapar. Tá? Então agora deixa eu voltar. É por isso que eu acho importante você selecionar o layer de baixo, porque você está querendo pintar somente, né, o layer de baixo. Então agora, vamos voltar aqui o fundo para o tamanho dele original. Ctrl T, você consegue ajustar o tamanho das figuras, tá? Se você dá um Ctrl T, é um atalho aí para você conseguir redimensionar, né, as figuras, as imagens de uma forma mais rápida. Então voltei aqui o fundo para o tamanho original, agora sim, eu vou, como eu falei, eu vou selecionar o fundo no layer de cima, posiciono o mouse aqui no quadrado do layer de baixo, seguro o Ctrl, aperta, você vai selecionar o layer de baixo. Agora eu vou começar a pintar aqui o fundo. Então eu vou escolher aqui um pincel maior para pintar o fundo, vou fazer uns efeitos aqui legais, um pincel grande, só que eu vou diminuir a opacidade. Eu não quero uma cor assim tão forte. Eu vou mudar essa cor, vou escolher aqui um azul mais vivo. Mais ou menos este azul. Então agora eu vou começar a falar de não estar em 100%, a cor aqui não é 100% essa que eu escolhi, tá? Eu vou ter que dar algumas pinceladas a mais ali para atingir aquela cor. Eu gosto de trabalhar com uma opacidade aqui um pouco mais baixa, não em 100%, porque você tem a chance de errar e ir consertando, enfim, de você realmente ver o que você está fazendo. Então aqui eu estou escurecendo um pouco, colocando um azul. Aqui embaixo, vamos fazer aqui uma brincadeira de cor, né? Eu vou colocar aqui uma outra cor embaixo, aqui no fundo. Então vamos escolher aqui uma outra cor. Vamos escolher aqui meio que um lilás. Então eu vou começar a pintar aqui. Então estou começando a fazer a pintar o fundo. Bom, agora eu vou dar uma escurecida ali em cima. Pegar aqui quase que um roxo mais escuro. Vou dar uma escurecida aqui no fundo. E também vou dar uma escurecida um pouco aqui embaixo. Pronto. Bom, agora o que eu faço para fazer uns efeitos legais é o seguinte, tá? O fundo ainda está bem simples. Agora, deixando ainda o layer selecionado assim como está, eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Smooth Tool, tá? Então eu vou pegar essa ferramenta, ela repuxa os objetos, tá? É uma ferramenta que você vai poder arrastar e vai repuxar essa pintura aqui. Eu vou conseguir fazer uns efeitos legais, eu vou mostrar pra você. Novamente, tá? Ela tem aqui a porcentagem, strength, que é a força. Eu não vou deixar como 100%, porque se eu puxar aqui essa cor, ela vai ser arrastada de uma forma muito forte. Eu quero um pouco mais suave, então vou deixar aqui mais ou menos 76, quase 80. Assim tá bom. Então eu vou começar a puxar essa cor aqui de cima, ó. Deixa eu mostrar pra você. Eu pintei, né, este layer aqui de cima, certo? Então eu vou começar a puxar as cores e brincar com as cores. Então eu vou puxar aqui, vou fazer uma linha, vou puxar outra linha aqui. Aqui eu vou arrastar um pouco mais pro fundo essa cor. E vou brincando, vou fazendo aqui, vamos dizer assim, efeitos, né? Eu vou brincando aqui. Vou puxar agora um pouco desse lilás aqui pra cima. Vou puxar aqui um pouco mais do lilás. Então eu vou brincando. Isso vai depender muito também da sua criatividade, né? Então é interessante isso, você trabalhar com a sua criatividade. O Photoshop realmente ele disponibiliza aí uma série de ferramentas que você pode trabalhar e se você realmente tiver criatividade, você vai fazer trabalhos muito bonitos aí, desenhos interessantes, né? Eu que gosto de desenhar ainda realmente, para mim o Photoshop é uma grande diversão. Até hoje aí foi a melhor ferramenta que eu já encontrei para trabalhar, né, com design, enfim, realmente o Photoshop é incrível, tá? Bom, eu não gostei muito aqui dessa... Deixa eu voltar aqui pelo histórico. Acredito que não ficou legal. Assim tava melhor, né? Assim, mais fraquinho. Pronto. Bom, então tá começando a ficar já mais legalzinho.
Agora o que eu faço, né, também, tá? Eu vou juntar as duas imagens, eu vou no layer de cima, eu vou só posicionar o meu mouse no layer de baixo, vou apertar o comando e vou clicar. Então agora eu selecionei os dois layers. Agora com o botão direito do mouse, você clica uma vez com o direito e vai clicar em Merge Layers para você juntar. Os dois layers aqui vão virar somente um, tá? Então agora eu vou juntar, agora virou uma imagem única. Então agora eu posso dar aqui um Ctrl D para eu desselecionar a imagem, tá? Então agora ó, o fundo virou uma imagem única. E agora aqui eu posso brincar também com essa ferramenta que é legal, interessante aqui, ó. Dodge Tool. Essa ferramenta dá uns brilhos legais. Eu passar ela aqui vai dar um brilho legal, ó. Aqui eu posso ajustar também aqui. Eu posso escolher no Dodge Tool para eu dar a luz, vamos dizer assim. Se eu quiser fazer sombras, né, atingir as partes sombreadas, eu vou escolher o Shadows. Agora se eu quiser dar um efeito de luz, ou Midtones, ou aqui Highlights. Eu gosto de trabalhar com Highlights. Então aqui eu vou pegando aqui e vou fazendo aqui umas luzes, uns efeitos legais, ó. Dá uns efeitos interessantes. Aí, como eu falei, vai dar criatividade de você. Eu quero fazer uma faixa de luz bem aqui. Então vai muito da criatividade, né? Enfim. Pronto. Agora eu vou jogar aqui um texto. Né? É muito bom você trabalhar, na verdade, sempre, vamos dizer assim, distribuindo muito bem os elementos. Tá? Isso eu aprendi aí ao longo do tempo. Você não vai, por exemplo, aglomerar muitas informações em um lugar só e deixar espaços vazios. Então, por exemplo, se você joga uma imagem de um lado, procure preencher o outro espaço com um texto ou enfim, com alguma outra imagem. Não deixe espaços em brancos. Procure distribuir muito bem os elementos para ficar, vamos dizer assim, visivelmente agradável para as pessoas. Tá? Se você deixa aqui um espaço em branco, isso causa uma sensação desagradável, né, para as pessoas. Então vamos inserir aqui um texto, vai, o texto do meu banner, vamos lá. Seria o que? Boné original, vamos inventar aqui, boné original da New Era. Pronto. Então agora eu vou começar a trabalhar com o texto, tá? O texto ainda está pequeno, vamos deixar aqui o texto. Vamos aumentar um pouco ele, dar um Ctrl T para redimensionar aqui. Vou segurar no cadeado para não distorcer o texto e vou aumentar aqui o texto. Como eu falei, procure distribuir muito bem os elementos. Então agora eu vou clicar aqui na seta, ele vai perguntar se eu estou querendo realmente fazer a transformação do texto, aplicar, pronto. Então agora você pode trabalhar com texto, por exemplo aqui, ó, você pode escolher outras fontes, né? Aqui o Photoshop ele disponibiliza diversas fontes, você pode escolher a fonte que você quiser, enfim. Eu gostei dessa fonte, só vou trabalhar um pouco nessa letra aqui, na cor talvez. Vamos aqui colocar talvez, que cor aqui? Vamos lá, me ajuda aí. Um branco, sei lá, vamos ver aqui um branco como é que vai ficar. Acho que vai sumir um pouco, mas se eu botar uma borda pode ficar legal. Então aqui, ó, vamos lá aqui, Color Overlay. Vamos aqui colocar um branco, vamos ver como é que fica. Sumiu, como eu falei, né, o branco. Agora, se eu aplicar aqui um stroke, que seria uma borda, ele vai aqui ressurgir aí das cinzas. Aí aqui eu posso escolher a cor da borda, por exemplo, aqui, ó. Brincar com a cor da borda. Eu posso também aqui aumentar, né, a minha borda. Ou então, se eu quiser, eu posso também aplicar aqui outros efeitos. Por exemplo, esse daqui, ó, quer ver? Satin, enfim, tem outros efeitos aqui que eu posso brincar, né? Vamos deixar aqui com a borda, vamos aplicar aqui um Bevel Emboss, que dá uma sensação de vamos dizer assim, de 3D, né? Então vamos aqui ajeitar aqui o tamanho, aqui a força, na verdade, né? A profundidade, vamos deixar aqui em 100%, ficar um negócio bem 3D assim. Bom, ainda não está muito legal, né? Acho que de repente esse branco aí não ficou muito bom. Mas enfim, você vai trabalhar aí de acordo com o seu gosto, tá? Talvez um preto, vamos ver como é que fica um preto aqui. Talvez o preto ficou mais legal, né? Só que essa borda ainda não está combinando, essa borda aqui não ficou legal. Vamos diminuir um pouco a borda, ver o que dá. Vamos diminuir aqui a borda. Talvez assim ficou legal.
Agora eu vou dar um efeito nessa letra, tá? Então eu vou te mostrar como você pode dar um efeito também legal. Agora você pode criar aqui um layer acima da letra. Você criou um layer acima, porque agora eu vou pintar a letra. Eu vou fazer uns efeitinhos legais aqui na letra. Como eu faço isso? Criei um layer acima, novamente a mesma técnica que eu ensinei, tá? Posiciona o mouse aqui, ó, no T de texto. Só posiciona, não clica. Segura o Ctrl e agora você clica. Então eu vou pintar somente na letra. Lembra que eu falei? Aqui agora, por meio dessa técnica, eu posso pintar e eu sei que o meu pincel não vai espalhar para o fundo, para outros lugares. Ele vai pintar somente a letra, porque a letra está selecionada. Então agora eu venho aqui e vou fazer um efeito legal. Eu vou fazer um efeito de luz aqui, neste boné original New Era, tá? Um efeito aqui no texto. Então eu vou pegar aqui, vamos colocar aqui, de repente, um azul clarinho, acho que vai ficar legal aqui, um efeito de luz. Vamos lá, um azul clarinho. Talvez assim, vamos ver como é que fica. Agora eu vou diminuir meu pincel, vou ajustar para o tamanho do texto, mais ou menos. Talvez um efeito de luz aqui mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor. Mais ou menos assim, tá? Pronto. Agora eu vou aumentar aqui a opacidade, vou deixar em 100%, porque eu quero quase 100%, vai 80%. Quero que fique visível esse efeito. Então eu vou passar aqui, ó, ele vai dar um efeito de luz. Você viu o que eu fiz? Eu só passei e vou escolher uma outra cor, não gostei dessa cor. Mais clarinho assim, vamos ver como é que fica. Talvez assim, acho que um pouco mais claro fica mais legal, né? Assim. Só passei o pincel, ó, ele dá um efeito de luz. Deixa eu voltar, escolher o pincel um pouquinho mais fino. Vamos afinar aqui o pincel, vai ficar mais legal. Vou passar bem no meio da letra com o mouse, ó. Novamente. Ó que legal. Tá? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Se você dá um Ctrl Z, ele volta, não tem problema. Então se você errar, não tem problema. E agora eu vou fazer aqui no de baixo. Pronto. Agora eu vou dar um Ctrl D para desselecionar. E agora eu posso fazer aqui um efeito ainda melhor de luz também aqui, ó, em funções. No layer de cima, é o layer que eu pintei, tá? Ó. Se eu apagar o layer, soma esse efeito. Então no layer que eu pintei, eu venho aqui em funções, Color Overlay. Perdão, Color Overlay não, errei, tá? Alter Glow, quero este efeito aqui, para dar uma impressão que está brilhando lá no meio. Então deixa eu mostrar aqui para você mais de perto, para você poder ver melhor. Vamos lá de novo, funções, Alter Glow, e aqui eu vou dar um efeito de luz. Vamos aqui, está muito forte, né, esse efeito de luz aqui. Eu posso aqui ajustar o tamanho, ó. De repente assim ficou legal, né? Deu um efeito de luz, assim ficou legal. Bom, então aqui você pode prever como estava antes, ó, e como ficou depois com o efeito. Acho que ficou melhor com o efeito, né? Ficou legal. Deu um efeito de luz. Pronto. Então aqui, eu já trabalhei aqui nesse texto, e como eu falei, não é bom você deixar espaços em branco. Aqui, por exemplo, está um pouco aqui meio vazio, né? Então você vai distribuindo os elementos. Por exemplo, aqui, clique e confira. Alguma coisa do tipo. Clique e confira, né? Aí você pode mudar aqui a fonte para de repente chamar mais atenção, enfim. Vamos escolher uma fonte legal aqui. Só que está muito grande, né? Não ficou muito, não combinou muito não. Vamos escolher aqui uma outra fonte. Na verdade está muito grande, né? Mas depois eu vou ajustar o tamanho. Vamos ver aqui essa fonte aqui, de repente é essa mesmo, tá? Só como teste. Bom, agora eu vou ajustar o tamanho novamente, Ctrl T, aperto o cadeado, ajusto o tamanho que você quer. Clique e confira, mais ou menos aqui assim. Nesse espaço aqui que está meio em branco, né? Aqui mesmo. Então, clique e confira. Pronto, posicionei. Tá? Agora, se você quiser dar um destaque, como eu falei, você pode aplicar aqui uma borda, né? Então, aqui o stroke, ó. Vou aplicar uma borda, dê um destaque ali legal. Clique e confira. Pronto. Tá? Enfim, foi um banner bem simples. Eu tentei fazer o mais rápido possível. Na verdade, eu me preocupei mais em mostrar as técnicas para você conseguir fazer o seu banner. Então você vai poder brincar, como eu falei, eu trabalho assim com os meus banners. Se você quiser inserir elementos, de repente, vamos supor,
tá? Elementos geométricos, um retângulo, tá? Então eu vou aqui para baixo dos layers, se eu inserir um retângulo aqui, ele vai, né, como eu estou aqui, vamos supor, no layer de cima, se eu inserir um retângulo aqui, ele vai cobrir o boné, porque o Photoshop ele trabalha aqui com essas camadas e existe uma ordem, então não ficaria legal. Vamos supor que eu queira inserir ali perto do fundo, para eu inserir de repente dentro de um retângulo um texto, uma frase que chama a atenção, alguma coisa assim. Então deixa eu apagar aqui este retângulo. Eu teria que vir aqui no fundo, quando eu inserir o retângulo, tá? Este retângulo ele vai formar um layer acima deste fundo. Então, por exemplo, aqui, ele vai ficar abaixo do boné, abaixo do texto. Ele não vai atrapalhar aqui a minha composição. Por exemplo, vou inserir um retângulo aqui, vamos supor. Vendo? Ele não atrapalhou, ele não pegou o boné, ele não pegou aqui, enfim, só pegou o fundo, porque ele está acima do fundo, né? Também não adianta se eu jogar ele para baixo do fundo, eu não vou ver ele. Tá? Então ele tem que ficar pelo menos aqui acima do fundo para ficar visível. E abaixo dos outros elementos, para ele não atrapalhar, abaixo do texto, abaixo, né, enfim, do boné. Tá? Então eu posso ir, de repente, inserindo esses retângulos. Novamente, ó, quando ele fica com esse ícone aqui, para você trabalhar com ele, você deve rasterizar. Botão direito, rasterizar. Agora eu posso trabalhar com ele legal. Eu posso mudar a cor do retângulo, enfim. Color Overlay, eu posso ir mudando a cor do retângulo. Pegar aqui um azul escuro, enfim. Aí eu posso ir trabalhando, né? De acordo aí com o meu gosto, tá? Então, enfim. Tá, é dessa forma. Deixa eu excluir o retângulo, é só para mostrar para você. Esse retângulo ficou feio demais. Tá? Só para mostrar para você, tá? Então é assim que eu trabalho com o Photoshop. É simples de criar uma imagem. Você pode criar imagens de anúncios para o Facebook, a capa do seu vídeo do YouTube, enfim, tá? Você pode criar qualquer banner utilizando essas técnicas que eu ensinei pra você, tá? Se você tiver alguma dúvida, foi realmente um vídeo bem básico, mas eu espero que tenha te ajudado. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, deixe o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.